Chegou o sábado e é dia de estudo de fundos imobiliários. Muito prazer, meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Bernardo Sanches e esse aqui é o Vai Pelos Fundos, onde a gente busca tratar de fundos imobiliários de forma aprofundada e minuciosa. No vídeo de hoje, atendendo a alguns pedidos, eu estou fazendo um vídeo sobre o HLOG11. Eu fiz recentemente um vídeo do HELG11, um ativo de logística descontado que estava fora do radar, e muita gente veio pedir outros ativos do segmento, então eu resolvi falar um pouquinho do HLOG11 e, como vocês sabem, nos nossos vídeos a gente vai tratar dos pontos positivos, dos pontos negativos, vai abrir o relatório gerencial, vai falar da gestão. Tenho certeza que é um conteúdo bem bacana e a ideia é sempre trazer mais subsídio para a sua decisão. Então, sem mais demora, bora para esse conteúdo! Iniciando o nosso vídeo sobre o Red Logística FI, o HLOG11, ele que é administrado pela Red Investimentos DTVM e gestão feita pela Red Investimentos Real Estate Gestão de Recursos. O segmento dele, logística, mandato é renda e a gestão é ativa. Um pouquinho do histórico da Red, uma casa fundada em 2017 com uma equipe base que atuou por 14 anos na Red em Grifo. Possui um total aí de 7,7 bilhões de reais sob gestão. Só em fundos imobiliários são 7,1 bilhões de reais, então é uma casa muito voltada para fundos imobiliários. Outros FIIs da casa são um total de 14, listei aqui os principais: HFOF, um fundo de fundos, HGBS11, um fundo de shoppings, e o FIGS, que é um monoativo também de shopping. CEO é o André Freitas, está sempre em lives, é muito presente em vários canais, a gente ainda não teve a oportunidade de falar com ele. Ele conta aí com quase 40 anos de mercado, foi um dos fundadores da Red em Grifo lá atrás e atua em real estate desde 2003, então é um cara que tem muita experiência, faz os relatórios lá da Red, todo o relatório gerencial lá da Red vale a pena conhecer. Dados do HLOG11, IPO dele em dezembro de 2019 a R$100, pico de cotação R$135 lá em 17 de janeiro de 2020, vale de cotação R$102,52, agora recentemente em 15 de setembro de 2021. Emissões realizadas até o momento foram 3, a primeira emissão captou aí 119,7 milhões de reais, com um valor de R$100 por cota via oferta 476. A segunda emissão aconteceu em julho de 2020, uma captação pequena, só de 3,33 milhões de reais, com a emissão a R$111,23, também oferta 476. Essa emissão era para captar aí 12,23 milhões, então não foi tão bem sucedida. E a terceira emissão, a mais recente, novembro de 2020, captou 288 milhões de reais, no valor de R$ 112,60 via oferta 476 também. A pretensão inicial era de 103,7 milhões de reais, conseguiram alocar também em lote adicional, chegou nesse montante aí de 288 milhões de reais, o fundo acabou crescendo bastante. Interessante a gente ver que em todas as emissões o fundo foi conseguindo aumentar o VP dele, né? A primeira lá a R$100, depois a 111,23, 112,60, isso também mostra uma evolução importante de patrimônio. HLOG11 no mercado hoje, um patrimônio líquido de 486 milhões de reais para um valor de mercado de 440 milhões de reais. Nesse dia que eu estou gravando, um PVP de 0,91, então é um fundo que está com um desconto interessante. E a liquidez diária dele ainda é baixinha, R$ 63.700. Não participa do IFIX e tem aí também uma base de cotistas pequena, 3.940. Dois pontos que eu sempre gosto de tratar nesses fundos menos líquidos: ele tem aí realmente uma liquidez baixa, então se você entrar com um volume muito grande de dinheiro, pode ficar um pouquinho difícil para sair, e também a quantidade de cotistas induz a uma liquidez menor. Taxas e rendimentos já chama a nossa atenção, a taxa de administração e gestão total é de 0,8% do PL, interessante, fundos com taxas baixas. Data com o último dia útil e a data de pagamento, 10º dia útil subsequente. O último rendimento do fundo foi de 0,63, inclusive esse fundo é praticamente um reloginho, ele vem pagando 0,63 há muitos meses, dá um dividend yield aí de 0,61% e em 12 meses pagou R$ 7,68, um dividend yield de 7,42%. Trouxe aqui alguns fundos com um patrimônio líquido mais ou menos parecido, PATL11, 12 meses
distribuiu R$ 7,14, um dividend yield acumulado de 9,65%, isso porque o Patielli está muito descontado, ele está com um PVP aí em torno de 0,80. SDIL, 12 meses, também distribuiu R$ 7,13, então a gente vê a distribuição bem parecida ali com o Patielli, e o dividend yield dele 7,88%. Highlights do relatório gerencial de agosto de 2021. Sempre gosto de pensar alguma coisa do comentário da gestão. A Red faz uma carta inicial do gestor bem longa e eu trouxe aqui um trecho que eu acho interessante, dizendo aqui que é um momento de grande oportunidade de investimento que está sendo visualizado no mercado de fundos listados. Quando analisamos o IFIX em agosto, ele apresentou uma queda de 2,63% e desde o começo do ano uma queda de 4,19%. Na verdade, esses números mascaram o fato de que os fundos de tijolo apresentam expressiva queda desde o ano passado, e o que tem colaborado para o desempenho do IFIX não ser catastrófico, palavras da Red, tem sido a significativa parcela de FII de CRI na sua composição, visto que esse segmento da indústria tem sido responsável por 48% das captações em 2021. Com vários fundos de tijolo negociando com desconto em relação ao seu valor patrimonial, alguns com o valor de seus portfólios imobiliários representando valores abaixo do custo de reposição, a indexação contratual vinculada à inflação e, por fim, a diminuição da vacância que virá da reabertura plena da economia deve aí trazer uma oportunidade de virada nesse quadro e começar uma recuperação importante. Então, mais uma vez, em mais um relatório gerencial, a Red tem sido otimista na virada do ciclo imobiliário, especialmente para os fundos de tijolo. Mini DRE do HLOG 11, e a primeira coisa que eu achei interessante da gente trazer realce foi a questão de ter aqui uma rubrica de fundos estratégicos. Eles trazem aqui o rendimento, na verdade é um rendimento vindo do fundo Parque Anhanguera, e a gente vai falar um pouquinho mais dele em breve. E eles têm também aqui FIIs líquidos, né? São aqueles fundos imobiliários para melhor alocação de caixa. Peguei o último informe trimestral e esses FIIs líquidos eram HGCR, HREC e MCCI 11. Também marquei aqui para a gente algumas operações no secundário nesse book de fundos imobiliários, tanto aqui nos FIIs estratégicos quanto nos FIIs líquidos, fazendo outra vertente de ganho de capital. Composição da carteira, a gente vê aqui que são 97% voltados para imóveis, 2,7% em fundos líquidos e ainda tem 0,5% em renda fixa. Olhando agora para os empreendimentos da carteira imobiliária, 39% de representação no Citylog Sul de Minas, 35% do condomínio Viracopos, que por sinal é um ativo ainda em desenvolvimento, 11% Galpão Vila Prudente, 10% condomínio logístico de Salto e 6% lá no fundo imobiliário Parque Anhanguera. Inclusive aqui eu faço a anotação que HFOF e HLOG somados possuem 20% do PQAG11, então é para ficar ligado aí. De repente a Red consegue até fazer o takeover desse fundo, né? A gente sabe que a Red tem um histórico de fazer algumas operações nesse sentido. Indicadores, setor de atuação dos locatários, a gente vê que 20% setor de cosmética, 20% em farmacêutico, 11% indústria química, 10% operador logístico. E por que os fundos imobiliários trazem esse tipo de indicador? Porque é interessante o cotista saber que existe uma diversificação de segmentos. De repente, um único segmento sofre uma crise específica, então o fundo não é atingido de maneira tão grande. E é importante a gente realçar aqui 36% de renda mínima garantida lá do condomínio Viracopos. E a anotação que eu trago aqui em termos de vacância, 85% de área ocupada, 12% da ABL com área vaga, mais tendo aquela renda mínima garantida, e ele tem aí 3% de vacância física. Um dado que é muito interessante você levar em conta é essa questão dos reajustes dos contratos. E a gente percebe que agora de setembro a dezembro, 45% da renda vai ser reajustada e 55% tem reajuste lá em janeiro. Então, para os próximos meses, vem uma garantia aí de reposição de inflação nesses aluguéis. Trouxe aqui os indexadores desses reajustes, 80% dessa receita está indexada em IPCA, 20% em IGPM. E olhando os vencimentos do contrato, a gente percebe que tem um montante grande aí da receita de 32%, com um vencimento com expiração em 2022. Então tem um lado positivo e um lado negativo. O lado positivo é que a Red pode conseguir negociar essas áreas a preços maiores, e o lado negativo, obviamente, é a possibilidade de vacância.
E a partir de agora a gente vai passar por cada um dos ativos do portfólio. O primeiro deles, o City Log Sul de Minas, são aí 3 naves de galpões, né? O Log 2, Log 3 e Log 4, participação de 100% do fundo, localizado na cidade de Varginha, um terreno enorme de 173 mil metros quadrados para uma área locável de 66,3 mil metros quadrados. Algumas anotações que eu faço aqui: a 300 km de São Paulo, a 350 km do Rio de Janeiro. Inclusive a gente vê no mapinha aqui, não é tão perto desses grandes centros, então é um ativo que ficou um pouquinho mais complicado em termos dessa localização e também não fica em extrema a vedete, né, em termos de logística. Tem um potencial de expansão, a gente vê que a área locável é praticamente 1/3 da área do terreno e o custo total dessa operação foi de 143 milhões de reais. No fechamento de agosto de 2021, o condomínio encontrava-se 92,6% ocupado, então tem uma pequena vacânciazinha aí. Trouxe aqui o preço de metro quadrado da locação, aproximadamente R$ 17,25. Só para a gente ter uma ideia aqui, segundo a Colliers, esse preço na região está abaixo do que é pedido, que é em torno de 17,80. Então é interessante a gente ver que está em linha com o mercado. E o preço pago por metro quadrado nessa aquisição também foi um valor interessante, feita lá em 2019 a R$ 2.156, então ele não pagou caro no ativo. É muito interessante vocês saberem que esses dados eu fui buscando fato relevante por fato relevante, e no site da Red dá para apurar esses dados, tem que fazer algumas contas, mas a gente chega nos valores e eu fiz questão de trazer isso para vocês. Então, se esse vídeo está sendo relevante, se está sendo bacana esse conteúdo, por favor, deixa o like, deixa o comentário, vamos interagir e também traga outras pessoas para conhecer o nosso canal. Falando agora do ativo Viracopos, é um imóvel em desenvolvimento, serão 2 galpões com uma área aí de 138.870 metros quadrados, então uma área bem grande. E a área do terreno é ainda maior, 340,9 mil metros quadrados. Fica localizado na cidade de Itupeva. Trouxe aqui alguns dados. O Itupeva está a 80 km de São Paulo. É uma região com muitos galpões, inclusive em vários fundos imobiliários. Tem um potencial claro aí de expansão, né, de acordo com essa área do terreno. E é importante a gente lembrar que tem um passivo aí de 174 milhões dessa aquisição, como o caixa é só de 6,1 milhões de reais. Muito provavelmente o fundo vai ter que fazer uma emissão ou então ele vai ter que securitizar. Inclusive a gente vai falar um pouquinho disso, e recentemente eles fizeram uma aprovação em assembleia para poder fazer a operação de CRI, a operação de alavancagem. O custo total desse ativo é de 340,8 milhões de reais. Outras informações que eu garimpei para vocês: essas obras estão previstas para serem concluídas em novembro de 2021. Tem uma renda mínima garantida de mais um ano após a conclusão, ao cap rate aí de 7,9% ao ano, o que dá um aluguel garantido de R$ 16,15, está um pouco abaixo aí para ativos dentro da região de raio 60+, inclusive no final do vídeo a gente vai pegar um gráfico muito interessante que veio no relatório do HLOG. Importante nesse ativo, como a gente viu, é a representação dentro da receita do fundo imobiliário. Tem uma representação importante, essa renda mínima garantida. E aí trouxe também o metro quadrado pago, R$ 2.454, também um preço bem razoável pela localização do ativo. A gente vê alguns ativos saindo mais próximo de R$ 3.000 em outros fundos, então tá interessante também. Falando agora do condomínio logístico industrial Salto, é uma cidade que fica a 100 km de São Paulo. É um galpão que não tem as melhores especificações técnicas e o custo total dele foi de 44,7 milhões de reais. O ativo foi adquirido em dezembro de 2020 e conta com uma RMG até junho de 2022 de R$ 316 mil ao mês, que dá um cap rate aí de 8,45% nessa operação. O preço do metro quadrado dessa RMG também está muito defasado, R$ 10,06, então bastante abaixo do que é pago pedido na região. Então dá uma tranquilidade de ter uma RMG que não está fora do padrão do mercado. Por outro lado, é um problema dentro do fundo. O ativo tem uma vacância física aí de 42,5% e o fundo trouxe no último relatório gerencial a informação de que tem uma negociação avançada para a ocupação de mais 11,22% dessa ABL. E também trouxe a curiosidade do custo aqui de R$ 1.426 o metro quadrado, então também foi adquirido a um preço muito bom. Aqui a gente já fala de uma barganha, né? Falando agora do último imóvel que está dentro do fundo, Galpão Vila Prudente,
uma área de terreno de 30,4 mil metros quadrados para uma ABL de 12,6 mil metros quadrados, então é um ativo menorzinho. Ele fica dentro de São Paulo, então pode ser de repente categorizado no futuro para Last Mile. E ele hoje é um galpão voltado para uso industrial. O custo total dessa operação foi de 49,5 milhões de reais. Ele foi adquirido em outubro de 2020, 100% locado a um cap rate de 8,23%. E aqui a gente já tem uma inversão daquela questão de preço por metro quadrado de locação muito abaixo da região. Aqui já está bem acima de R$ 26,86, só que a gente percebe que é um galpão industrial, então a gente não tem um parâmetro muito claro, diferentemente dos outros ativos que são voltados para a logística. O custo foi de R$ 3.917, também é a mesma questão, a gente não tem muito parâmetro quando o assunto é galpão industrial, e hoje o ativo é 100% locado ainda para um monoinquilino que é voltado aí para o setor de construção civil. E agora falando um pouquinho do Parque Anhanguera, que é um fundo imobiliário que o HLOG tem 6,36% da sua carteira alocada. É um ativo que fica em São Paulo, um terreno também bem grande aí de 112 mil metros quadrados para uma ABL de 63 mil metros quadrados. O relatório gerencial vem dizendo que o ativo do fundo Parque Anhanguera possui contratos atípicos de locação com a empresa Natura, com vencimentos em 2032 e 2033. Então são contratos bem longos. E agora aquele resumo que todo mundo gosta ao final dos vídeos. O fundo está bastante descontado no secundário e está conseguindo manter uma distribuição aí de 0,63, o que pode dar um yield on cost interessante, 7,4%. A gestão é historicamente pró-cotista e transparente, tem muita transparência no relatório gerencial, tem muita informação. E um dado relevante, o custo baixo de administração e gestão de 0,8%. Outro dado legal é que o avanço do VP desde o surgimento do fundo é um indicador interessante de proteção de patrimônio, partiu lá de R$ 100 para 114,43. Obviamente, o investimento em fundo imobiliário tem dois vieses, né? O de renda, de carrego e também de proteção e construção de patrimônio. Mas é importante a gente acompanhar que teve uma reavaliação negativa do portfólio em julho de 2021, com uma queda de 4,77% do VP. Fez aquisições a preços interessantes de metro quadrado e as rendas mínimas garantidas estão em linha ou abaixo do preço do metro quadrado de locação. E aí eu faço ressalva do ativo da Vila Prudente, que é mais difícil a gente avaliar, já que é um galpão industrial. Tem 45% dos contratos a serem reajustados até o final do ano e mais 55% em janeiro. Esse fator para mim é muito relevante. Obviamente a inflação alta aí de IPCA e IGPM reverberando nesses contratos vai ter rendimento maior, 80% da indexação está em IPCA. Tem apenas 3% de vacância financeira, mais um dos ativos, como a gente viu, tem uma vacância grande aí de 42% em termos de vacância física, né? Tem um passivo de 174 milhões de reais relativo ao ativo Viracopos e fez uma assembleia recente no sentido de liberação de alavancagem. Isso porque o fundo está vendo aí que está difícil de conseguir fazer uma emissão nesse momento e para não ter que emitir abaixo do VP, muito provavelmente eles vão ter que fazer uma dívida. Esse mesmo ativo está em desenvolvimento e com RMG de cap rate de 8% e renda contratada até novembro de 2022, que dá uma folga aí para o fundo. Embora de alta qualidade e boa localização, esse ativo representa 36% da receita, então a gente vai ter que acompanhar essa alocação acontecendo aí de novembro de 2021 a 2022 para ver se realmente o fundo não vai precisar dessa RMG até o final. E agora falando um pouquinho do momento do ciclo de logística, trouxe também lá do relatório gerencial da Red uns gráficos muito legais. Eles falando aqui, focando no estado de São Paulo, também é possível observar a tendência de queda da taxa de vacância, que atingiu 11,4% no fechamento de julho. O valor é o menor dos últimos 10 anos e menos da metade do pico de 2017. E aí ele fala aqui que foi possível observar um leve aumento do preço pedido no último mês para R$ 18,70, ante R$ 18,50 observados no fechamento do primeiro trimestre. Aqui o gráficozinho mostrando exatamente essa evolução de novo estoque, absorção líquida e vacância aqui em 11,4%, e a gente vê que é muito interessante, né? Nos últimos 4 anos a gente teve uma absorção líquida muito boa, muito elevada, e um novo estoque aí que não compensou, por isso essa queda de vacância. Então isso é importante para a gente perceber do ciclo imobiliário de logística, né? Diferentemente, por exemplo, do cenário para lajes corporativas, logística a gente já está num estágio mais avançado
e a gente já começa a ver recuperação de preço. É isso que mais interessa, né? A gente ficou 10 anos aí estagnados entre 18 e 20 reais e a gente começa a ver uma evolução de preço que vai reverberar, vai trazer mais rendimento. E um dado muito relevante para você colocar na sua avaliação, eles colocam mais abaixo. Quando analisamos mais a fundo as diferentes regiões do estado, notamos grandes diferenças nas taxas de vacância e aluguel pedido. No raio de 15 km da capital, encontramos aluguéis que, em muitos casos, superam R$ 30 o metro quadrado e uma taxa de vacância de apenas 3%. É um ativo aí que fica dentro de São Paulo ou na região do ABC ou em Guarulhos. E também fala aqui que os raios 15 a 30 e 30 a 60 km concentram a maior parte do estoque do estado. São regiões que tiveram muitos lançamentos recentes e concentram imóveis A e A+, sendo muito solicitadas por empresas de e-commerce que veem nesses imóveis modernos uma forma de eficiência na operação. Lembrando do vídeo que eu trouxe lá do Helg 11, o e-commerce hoje representa só 6% do faturamento, então tem muito realmente a crescer. E aqui do lado um gráfico mostrando exatamente o preço pedido nesses raios de quilometragem. Aqui no raio 15, vacância de 3% e o preço pedido em média de R$ 26. De 15 a 30, vacância 6%, preço pedido de R$ 22,10 e de 30 a 60 km já o preço de R$ 19,30, uma vacância de 30%, e para o raio 60 a mais o preço de 16,7, vacância de 15%. Por fim, eu trouxe aqui um dado da Colliers, né, mostrando para a gente que houve aqui um aumento do inventário total para 17,9 milhões de metros quadrados no segundo trimestre de 2021. Houve um recebimento aí de 433 mil metros quadrados nesse novo inventário. Minas Gerais, no segundo trimestre, teve aí o recorde de novos lançamentos, foram 7 galpões logísticos, e também teve recorde aqui de absorção líquida, né? 771 mil metros quadrados, e como a gente já viu, a taxa de vacância em 11%. Pessoal, o que eu tinha para falar de HLog era isso, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.